Então, nessa transformação gasosa de aumento de temperatura, a variação da temperatura é diretamente proporcional à variação da pressão, beleza? Faz assim, ó. Pausa o vídeo, lê primeiro, aí depois dá play para fazer comigo, tá bom? O exercício diz assim: o pneu de um automóvel foi calibrado à temperatura ambiente, mas, depois de trafegar durante certo tempo, a temperatura do ar no interior do pneu aumentou. Considerando que o ar se comporte como um gás ideal, que não houve vazamento do ar do pneu e que o volume do pneu não variou, pode-se afirmar sobre o ar no interior do pneu que... E aí ele fala sobre a pressão. Pressão aumentou, pressão diminuiu. E sobre a densidade do ar. Diminuiu, aumentou, não variou. Esse exercício é bem tranquilo se você lembrar algumas coisas. Primeiro, ele falou que o ar se comporta como um gás ideal. Ou seja, vale Clapeyron. PV igual a N vezes R vezes T. Segundo, ele disse que não houve vazamento do ar. Significa que o número de partículas, o número de moléculas de ar dentro do pneu é constante. Esse N da fórmula é constante. O R é a constante universal dos gases ideais, que é constante, por definição. E ele disse que o volume do pneu não variou. Então o volume também é constante. Tudo bem? Só que quando o pneu foi calibrado, ele estava a temperatura ambiente. Depois, a temperatura aumentou. Ele disse aqui, ó, temperatura ambiente, depois a temperatura aumentou. Como isso e isso são constantes, então, nessa transformação gasosa de aumento de temperatura, a variação da temperatura é diretamente proporcional à variação da pressão, beleza? Ou seja, se a temperatura aumentou, a pressão também aumenta. Isso daqui já me elimina o item C e o item E. Não preciso mais trabalhar com esses dois. Agora, ele fala sobre a densidade do ar. Gente, densidade é massa sobre volume. O enunciado me disse que o volume não mudou. Agora, concorda que a massa só está relacionada com a quantidade de partículas? A pressão, a temperatura, elas até podem estar associadas com a agitação das partículas. Mas não interessa quão agitada seja a partícula. Se só tem uma, vai ter uma determinada massa. Muito agitada ou pouco agitada, continua sempre a mesma massa. Se não saiu o gás, se não vazou o gás, então a massa continua sendo a mesma. E se a massa é a mesma e o volume é o mesmo, a densidade de ar dentro do pneu é a mesma, não varia, tá bom? Então a pressão dentro do pneu aumentou, mas a densidade de ar não variou. A alternativa B é a resposta. Se certifica de deixar um like para me ajudar com o canal. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau.